E aí, pessoal, boa noite. Meu, é bem bacana ver todo esse pessoal aqui. Eu acho que a gente tenta estimar uma certa perda para o número de pessoas que vem e a gente errou feio, e isso é bem legal. É legal ter o lugar cheio, mas também não dá para sentar todo mundo, desculpa, mas é o que dá para fazer, né? Bom, eu sou o Sandor, eu sou líder de Data Science do Nubank. Eu vou fazer uma apresentação sobre o time de Data Science. Eu gosto muito de falar sobre como era no passado. Eu recebo muito essa pergunta, né? Pô, como é que era antes? Como é que vocês chegaram onde estão? Né? Como é que vocês montaram o time? Então, eu vou fazer essa transição do passado, presente e futuro do time de Data Science do Nubank para vocês. Vou falar um pouco sobre as pessoas, sobre como é que a gente contrata a gente, como é que a gente está organizado e tudo mais, né? Então, beleza, eu vou falar do passado, que é o time, cultura, tecnologia. Eu vou falar do presente, que é basicamente como é que a gente está hoje, a nossa organização, os times e os projetos que a gente está fazendo hoje. E o futuro, obviamente, são as pessoas, né? Como é que a gente traz gente para cá, como é que a gente treina, como é que a gente evolui, não só os data scientists, até eu, as lideranças de data science do Nubank. Então, o Nubank ele foi fundado em 4 pilares, em cima de 4 pilares, e isso aqui é manjado. Acho que vocês já devem ter visto em alguma outra apresentação do Nubank. Eu só copiei e colei os slides aqui, porque acaba dando toda a diferença para a gente, né? Então, obviamente, tecnologia é um dos principais pilares do Nubank. A gente trabalha muito com programação funcional, né, e muito projeto open source, né, a gente gosta bastante disso. Design, obviamente. Vocês devem ter percebido que a parte de design do Nubank é diferente, é bem bacana. Customer Experience, acho que uma das coisas que a gente quer é ser uma das empresas de serviço mais influente no mundo. Então, o Customer Service do Nubank é muito importante. A gente ganha prêmio toda hora sobre como a gente atende os nossos clientes. A gente ganha o prêmio, eu falo que a gente ganha o prêmio bom do Reclame Aqui, né? Então, as pessoas votam na gente com a gente resolvendo os problemas, não um prêmio ruim que as outras empresas ganham o tempo todo, né? E, obviamente, Data Science. Então, desde o começo do Nubank, já estava lá na cabeça dos fundadores que Data Science ia ser um dos pilares do Nubank. Essa é uma das coisas mais importantes para a gente aqui. Então, quando eu cheguei aqui, já era assim, né? E isso é muito importante, né? Nós somos uma empresa de tecnologia que, por acaso, tem um cartão de crédito, por acaso tem produtos bancários. Mas podia ser qualquer outra coisa, né? Mas a gente escolheu esse caminho. Mas o mais importante é que nós somos uma empresa de tecnologia. Isso faz toda a diferença. Principalmente para o time de Data Science, lógico, né? Porque já está tudo meio que pronto, meio que encaminhado para a gente poder trabalhar de uma maneira mais fácil, né? Então, eu vou falar um pouco do passado. Vamos começar lá, como é que isso começou, né? Os visionários que sentaram, montaram essa empresa aqui, deram o pontapé inicial para a gente começar a trabalhar. Esse é o meu slide preferido. Slide em toda a apresentação que eu posso, porque isso aqui isso aqui fez toda a diferença para a gente. Lá em 2014, quando o Nubank foi fundado, o nosso CTO, o Ed, mostrou esse slide aqui para tentar explicar para o pessoal como é que os microserviços do Nubank iam se ligar à Data Science. A simplicidade disso aqui é animal. Eu não sei o que eles estavam pensando na época, nem era um negócio tão famoso e tal, a apresentação se perdeu já no tempo, mas a ideia ficou. Então, eu falo para todo mundo, as decisões que os fundadores do Nubank tiveram, daquele time inicial de pessoas tiveram lá no começo, deu todo o caminho para que a gente possa estar aqui hoje. Se não fosse esse pessoal ter tido essas ideias, falando, nós vamos pegar, vamos construir vários microserviços, tudo isso aqui vai ficar disponível no mesmo banco de dados, as pessoas vão ter acesso a esse banco de dados, vão poder fazer os modelos, vamos colocar o modelo de produção como outro microserviço, e vai ser tudo maravilhoso. Era o que eles pensavam, pô, não deu tão certo assim que eles imaginavam lá, mas não importa. O que importa era que gerou uma certa inércia, e essa inércia ela vem até hoje para a gente, né? Então, lá no comecinho, 2014, 15, até 16, né, o objetivo do time de Data Science era muito simples, né? Eu tenho que decidir quem é que vai receber um cartão e quem não vai receber um cartão de crédito. Pô, simples, né? O Nubank, no final das contas, era uma empresa de dinheiro grátis. Eu vou dar um cartão de crédito para uma pessoa, dinheiro grátis, R$5.000, me paga o mês que vem. R$10.000, R$1.000, paga o mês que vem. É muito louco. Você para pensar,
o Davi, que é o fundador, o CEO do Nubank, estava lá nos Estados Unidos, virou para os caras do fundo de investimento e falou, ó, estou indo para o Brasil, eu quero o seu dinheiro para emprestar para o brasileiro e eu vou usar um monte de modelo para decidir quem é que vai receber ou não. Tá aqui o dinheiro. É muito louca essa ideia, né? Então, quando começou o negócio, bom, beleza, vocês vão montar um modelo, esse modelo vai decidir quem recebe o cartão, quem não recebe o cartão, e, baseado no output desse modelo, nós vamos tomar decisão, quanto que a gente vai tomar decisão, quanto que a gente vai crescer versus o quanto aquilo que a gente quer tomar de risco. Pô, legal. E deu super certo. Esse gráfico já está até desatualizado, mas era o que eu tinha lá, né? E lá em 2015, obviamente, 2014, 2015 a gente não tinha nada, tinha alguns clientes, era família, amigos. E aí o crescimento foi exponencial. E esse crescimento foi um outro desafio para o time de Data Science, porque ter um dataset que tem essas características, principalmente um dataset financeiro, que tem muita influência do tempo, então você tem, sei lá, um final de ano, 13º, FGTS, eleições e tudo mais, inflação, tudo isso atrapalha muito na hora de montar um modelo, seja ele de risco, seja ele de gasto, seja lá o que for, né? Então, essas coisas elas tiveram que ser levadas em conta e a gente teve que ser muito, como é que eu posso dizer? A gente teve que gastar bastante tempo validando esses modelos. Eu não lembro se eu coloquei um slide sobre isso. Não. Mas a gente gastou muito tempo validando esses modelos. A gente gastou muito tempo olhando para isso, vendo esse resultado, vendo se está tudo certo. Porque se você comete um erro, se você fizer uma coisa errada, vai demorar um tempão para você descobrir se você fez certo ou não. E pior, no caso disso, você tem dinheiro limitado, você quebrou a empresa, já foi, né? Até você descobrir que o teu modelo não funcionou. Então, pensa o seguinte, limite de crédito é para sempre. Vou te dar um limite de crédito, sei lá, R$10.000, vale para a sua vida inteira. Digamos que eu crio um classificador para dizer quem é que vai me pagar ou não o cartão de crédito em 1 ano. Pô, beleza. Se em 6 meses o meu modelo já estiver errando feio para o lado de default, já era, acabou o dinheiro, já quebrei a empresa, já foi. Então a gente ficou muito neurótico em como treinar esses modelos, como validar esses modelos, né? Principalmente os modelos de crédito, que são os principais aqui, né? Naquela época a gente tinha um squad de data science. Era um time só, centralizado, era um time pequeno, né? Tinha um PM, ele cuidava das demandas internas da empresa, ele fazia todo o bate-bola com os times, né? E eu tinha um monte de engenheiro. Naquela época lá o negócio era mais complicado, 2015, 2016, comecinho de 2016, porque você precisava dar um jeito de pegar o dado lá no banco de dados. A gente usava Datomic com Clojure. E não é trivial para quem veio dessa área. Acho que poucos de vocês devem ter contato com isso, graças a Deus. Mas era um negócio complicado. Eu entrei aqui no meados de 2016, eu não teria sobrevivido nesse começo, porque eu não tenho essa pegada mais de engenheiro que nem eles tinham. Então era bem especializado em como é que eu pego esse dado e como é que eu coloco isso em produção, né? Um negócio meio maluco e tal, e fazia chamada HTTP, não sabia direito de onde vinha, que dado que era, tinha pouco dado, sei lá, 10 mil clientes, já queria fazer modelo. Era bem... Tinha pouco modelo em produção e pouca coisa ia para a produção, no final das contas, né? E tinha muito tentativa e erro. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Aí, putz, tem um bug no meu código, começa de novo, e por aí vai. Então, era meio truncado o desenvolvimento. Também não tinha tanto dado assim, né? As tecnologias que a gente usava, tinha o Datomic, né? Usava Clojure para poder pegar os dados. Eu fiz queries em Clojure por uns 8 meses aqui, desde que eu entrei, né? Eu não tenho saudade nenhuma, né? Mas depois de um tempo começou a ter problema para escalar e tal. E a gente usava o Python para colocar os modelos, para treinar os modelos e para colocar os modelos em produção naquela época, né? Então isso foi o passado. O que a gente teve então? Pô, as decisões foram certas, né? As tecnologias estavam lá, funcionaram por um tempo e tal. Depois teve problema para escalar, mas estava tudo já encaminhado. Então, Sandro, pô, como é que vocês lidam com a política? Como é que vocês provam o valor de um projeto? Como é que vocês... Você montou o projeto, fez a sua apresentação, como é que você prova o valor? Sei lá, já era assim quando eu estava aqui. Então, os times, os squads, eles já tinham essa mentalidade, as lideranças já tinham essa mentalidade de que
a decisão vai ser tomada com base no resultado do modelo, no valor que é gerado. Então, se o modelo A vai dar, sei lá, 1 milhão para você, e o modelo B vai dar 2 milhões, vamos chupar o modelo 2. Se a política vai funcionar de uma forma, vai te trazer um resultado tal, nós vamos por esse lado, ou vamos... As decisões sempre foram tomadas assim. A gente nunca teve um problema, uma discussão mais acalorada, nem nada. Acho que, no máximo, a gente peca um pouco pelo conservadorismo, mas sempre foi assim. Então, pô, você olha para o modelo, você consegue estimar o valor, você consegue saber quanto que ele vai dar para você em resultado financeiro. A decisão fica fácil depois disso. É só, obviamente, trazer os recursos para colocar em produção. Beleza. Presente. O que eu considero como presente, que foi o divisor de águas aqui para a gente, isso é bem importante, foi a época que a gente ligou uma ETL para poder dar acesso aos dados, democratizar mais o acesso aos dados. Não que as pessoas não tivessem acesso aos dados antes, mas o negócio ficou bem rápido. Então, usando... Vou passar aqui, depois eu volto. Bom, eu tinha um slide para isso, não lembro onde está. Mas usando a ETL, eu consigo ter acesso a todos os dados de forma centralizada, rápida. Então, em alguns segundos, eu tenho todo o dado que eu preciso no meu computador. Eu consigo iterar rápido e, principalmente, eu consigo colocar o modelo em produção muito rápido. Isso foi começo de 2017, mais ou menos, foi onde a gente começou a deslanchar. Então, todo aquele desenvolvimento truncado que a gente veio tendo até 2017 mudou da água para o vinho logo no começo. Os modelos começaram para a produção muito mais rápido, a gente começou a iterar muito mais rápido, ter uma ideia muito melhor, os processos começaram a ficar melhores e a gente começou a deslanchar, como se tivesse entrado na pista expressa. Então, mudou um pouco, não era mais a mudança não foi exatamente no mesmo tempo, mas deixou de ser esse squad de Data Science para virar um chapter Data Science. Ele deixou de ser centralizado, então ele virou uma estrutura descentralizada, então agora eu tenho Data Scientists em várias equipes diferentes, cuidando de vários projetos diferentes. Hoje, a gente consegue contratar um skill set bem mais diversificado. Então, hoje dá para contratar uma pessoa que seja muito especialista em modelo, mas não seja tão bom em escrever código, ou uma pessoa que seja muito boa em escrever código e não seja tão boa em modelo. Eu consigo ter pessoas menos generalistas, o que é ótimo, porque faz a gente mover num passo muito mais acelerado. Obviamente, o time está crescendo, é bom porque você gera mais iterações. E hoje a gente consegue seguir valor, então a gente consegue ir atrás de valor. Então a gente consegue iterar muito rápido. Uma coisa que a gente aqui é rápido e iterar e buscar formas diferentes de trazer valor para a empresa. Hoje o time. Hoje nós temos 20 Data Scientists, porque você não faz oferta para a pessoa começar em dezembro, logo no Natal, então tem algumas pessoas já começando ano que vem. Nós fizemos um programa de estágio, vão começar o ano que vem também, 5 estagiários. E hoje nós temos o que eu chamo de modelos perenes, que são modelos que a gente está sempre atualizando, sempre tornando melhor, sempre melhorando esses modelos. Então, tem mais de 30 modelos em produção que a gente costuma atualizar. Então, alguns exemplos de modelo. Eu tenho um modelo de risco de crédito, obviamente, vários tipos. Tem um modelo de risco de crédito quando a pessoa entra, quando a pessoa está, depois de 3 meses, conforme ela vai andando. Eu tenho o comportamento dela, como é que ela vai gastar, como é que ela vai gastar fora do país. Eu tenho um modelo para decidir como eu vou cobrar essas pessoas, ou de que forma eu vou tentar cobrar uma pessoa que está atrasada, como eu vou ligar, para quem eu vou ligar. Eu tenho modelos para chat, e-mail, você vai ter uma apresentação sobre isso hoje, o Collections também vai ter uma apresentação sobre isso hoje, modelo para marketing, modelo de fraude, tem diversas coisas diferentes. E aí que mudou, então beleza. Logo no começo o objetivo era pessoas que eu vou aprovar, beleza, sobrevivemos. Então você colocou os modelos em produção, eles deram certo, deram resultado mais ou menos conforme esperado, e o Nubank não quebrou, ótimo. Agora que o Nubank está estável, já está grande o suficiente, a gente consegue atacar outras frentes, porque essa parte de risco de crédito está garantida. Obviamente, a gente tem data scientists, é onde a gente tem mais data scientists hoje, mas tem o valor marginal de um extra é menor, então dá para atacar outras frentes. Obviamente, levou a especialização, e a gente chegou numa situação onde você tem o data something. Tem um monte de vaga diferente. Aqui no Nubank a gente tem de tudo também. Então, conforme vai especializando, indo a abrir diferentes vagas com diferentes especialidades para diferentes tipos de pessoas. Todo mundo sabe que contratar data scientists é difícil demais.
Mas se você consegue olhar para um grupo de pessoas e falar, talvez Data Scientist não, mas você pode ser um Machine Learning Engineer, você pode ser um Data Engineer, você pode ser um Data Analyst, um Business Analyst. Você começa a aproveitar melhor os candidatos que estão vindo, os candidatos que são bons e estão vindo para a sua empresa, porque às vezes ele tem uma habilidade diferente da outra. E aqui não é diferente, né? Então eu tenho Data Scientist, que é aquele cara que vai minimizar o erro do modelo, né? Vai usar dados para criar previsões. Eu tenho um Machine Learning Engineer, basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai minimizar risco de execução. Pô, o modelo está funcionando direito, tem alguma regra maluca atrapalhando as coisas, o dado está entrando, tem alguma coisa faltando, o modelo está escorando direitinho, como é que as coisas estão funcionando? Colocar o modelo em produção, garantir que o código está funcionando e é rápido o suficiente, né? Tem o Data Engineer. Desculpa se tem alguém dos times aí, às vezes eu fiz uma simplificação, mas a ideia é simplesmente mostrar o que cada um deles faz bem em alto nível, né? Então, o Data Engineer, o objetivo dele é entregar o dado para a empresa, né? Então, você tem diversos microserviços, completamente descentralizado, né? Na ETL, eu preciso de um lugar centralizado, onde eu consiga ter acesso rápido a todos os dados. Esse é o objetivo do Data Engineer, ele vai dar isso para a gente, né? E foi o que mudou tudo para nós, né? Hoje eu tenho Data Analysts, que eles vão entrar numa equipe de negócios e eles vão usar o conhecimento deles para ir atrás do dado que o negócio precisa. E Business Analyst, que ele vai pegar todos os dados, vai pegar as previsões, aquilo que saiu do modelo, e vai tentar transformar essas coisas em decisão. Então, baseado numa previsão de risco, qual deve ser a minha nota de corte para aprovar uma pessoa ou não, né? Para quem eu ligo, para quem eu não ligo, como é que eu respondo determinado e-mail, por aí vai. Esse é o trabalho dos analistas. Então, todo mundo vai trabalhar muito junto. Eu vou focar especificamente em Data Scientist e Machine Learning Engineer, que são os dois times que estão no Chapter Data Science, né? Os Data Engineers e os Data Analysts estão no Chapter de Engenharia e os Business Analysts no Chapter de Analistas. Então, de novo, eu vou focar só nesses dois, que é o que fica entre o martelo e a bigorna. O que a gente usa hoje? Obviamente, a gente tem um pouco de Clojure Datomic, não tem como fugir disso, principalmente para modelos online e tal, eu preciso colocar o meu modelo com um microserviço, né? Nós usamos principalmente o Spark e o Databricks né, para poder fazer as nossas queries e gerar os nossos datasets, e o Python para rodar os nossos modelos, né? Tem que inventar muito aqui, né? Como é que a gente está organizado? Então, eu tenho 20 pessoas no time e elas estão espalhadas na empresa. Acho que na última contagem são 6 times diferentes, né? Como é que funciona aqui dentro do Nubank? A gente está organizado em squads, chapters e tribos, né? A estrutura é matricial, onde eu tenho os squads, cada squad é como se fosse uma pequena empresa aqui dentro do Nubank, né? E o objetivo deles é fazer tudo o que for ao alcance deles para atingir um objetivo. Então, o time de cobranças vai fazer de tudo para diminuir o risco. Como? Cobrando melhor as pessoas. O time que aprova, o time de underwriting vai, sei lá, criar modelos melhores, fazer experimentos melhores para poder diminuir o risco, aumentar o número de pessoas que a gente pode aprovar, né? Mesma coisa o time de limites, né? Vai criar experimentos de forma a aumentar ou diminuir nossa exposição, caso necessário. E esses grupos funcionais, eles têm de tudo. Eles têm desde o pessoal que atende o cliente direto, engenheiros, analistas, data scientists, machine learning engineers, então é tudo misturado. O objetivo deles é trabalhar no negócio, né? E como é que eles vão interagir depende de cada um. Então a gente tem uma certa autonomia, cada time tem os seus rituais, tem as suas especificidades, mas a ideia é, eu preciso resolver um negócio, está aqui um grupo de pessoas bem diverso, vão lá, resolvam esse negócio, né? E nessa estrutura, os chapters, principalmente o chapter Data Science, ele funciona como se fosse eu falo como se fosse uma consultoria interna, né? Então a gente contrata o Data Scientist, a gente treina eles, a gente dá uma avaliação, a gente aloca ele nos squads necessários, nos squads, dos melhores squads para ele trabalhar, a gente faz avaliação de desempenho, feedback, dá abraço se precisar, né? Mas ele vai trabalhar para o time ou para o squad que está cuidando de um problema específico, né?
meio estranha essa forma, mas tem funcionado muito bem. Então, eu vou alocar o melhor data scientist para resolver um problema específico. Então, eu tenho gente hoje, voltando na questão da especialização, que entende muito de risco de crédito. Então, essas pessoas vão trabalhar com risco de crédito. Eu tenho pessoa que entende de modelo de linguagem, vão trabalhar em modelo de linguagem. Então, a gente consegue alocar bem essas pessoas no lugar que vai trazer um maior retorno para a empresa como um todo, né? E o que é bom também para treinamento, porque aí depois a gente traz todas as pessoas e fala, troquem experiências, um vai dar feedback, vai dar input para um problema do outro, isso gera muito conhecimento para o time. Então, é bem legal trabalhar assim, né? Só que tem um problema. Decidir onde alocar um recurso, uma pessoa extra no time é extremamente complicado. Então, imagina que a gente tem uma grande equação aqui no Nubank. E eu consigo estimar razoavelmente bem qual o valor de um modelo novo, né? E ainda assim, quando eu consigo fazer, se eu for por esse caminho, pesquisar A, B, C, e tiver uma boa ideia, eu consigo melhorar essa estimativa de valor para este projeto. Ótimo. Tendo esse valor, eu consigo ranquear e falar assim, o projeto mais importante é o projeto A, o segundo projeto é o B, o terceiro é o C. Vocês 3 vão para lá, vocês 2 vão para lá. Seria muito bom usar isso para criar um modelo e colocar isso em produção e não precisar mais pensar nisso. Mas é complicado, porque umas coisas elas trazem valor agora, umas coisas trazem valor em 100 meses, sei lá. Outras coisas precisam de uma pessoa para resolver já, outras coisas precisam de um time inteiro, 6 meses fechado numa sala sem ninguém conversar com eles. É bem complicado. Qual que é o retorno marginal de você colocar uma pessoa extra num projeto, né? É bem comum um data scientist e tal trabalhar sozinho. Então, o que acontece muito nas empresas é eu estou sozinho aqui, estou fazendo o projeto, trabalho com o time e tal. Então, ele nunca trabalhou em grupo. Boa parte das pessoas que eu converso estão solo, estão aprendendo solo e tal. Então, como é que você põe essa pessoa em grupo? Como é que você faz 2 data scientists iterarem, trabalharem junto, darem opinião no modelo um do outro? É bem complicado, mas a gente tenta pesar isso, né? Tempo, né? Quanto tempo leva para você fazer um modelo? Quanto tempo leva para você... você está trabalhando com um negócio que é extremamente criativo. Eu preciso de uma solução para um problema comum, geralmente comum, mas é uma solução nova, né? Você não vai pela solução que já está dada. Então, eu preciso resolver esse problema que não foi resolvido ainda, usando um ferramental novo, né? Quanto tempo? Não dá para falar para o cara, 3 semanas está resolvidinho, né? A gente estava discutindo outro dia. Definição de modelo em produção, modelo chipado aqui no Nubank é uma beleza, né? Porque o modelo fica chipando por vários meses, né? Então a gente nunca sabe direito. Então é complicado. Essa questão da criatividade, se você colocar muita amarra no negócio, pode complicar, né? Outra coisa, a validação. Dependendo do modelo, você vai querer validar mais tempo. Mas se você ficar validando muito tempo, você vai precisar treinar uma nova versão. Quanto tempo você deve ficar validando? Quanto tempo demora para você virar a chave, né? Qual o valor de você fazer um update no modelo? Mais dados, mais features, né? É sempre complicado, porque você nunca sabe o resultado que vai dar até você não sentar lá e tentar... se eu criar essas features aqui, depois que eu criar, eu consigo dizer quanto deu, mas eu não consigo dizer antes. Não, vai dar mais meio ponto de alcance. É mentira, sabe? Né? E pessoas, e complica, né? A pessoa exata para o projeto novo que abriu está alocada num projeto que está na metade. Você não vai poder alocar ela lá. Então é complicado, não é tão fácil. Então, beleza, a gente estima o valor, a gente ranqueia os projetos, mas no final das contas ainda precisa de um pouco de bom senso. Você precisa chegar lá e falar, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Tem questão de carreira também. Poxa, eu queria aprender a fazer tal coisa, eu estou trabalhando com isso há tanto tempo. É complicado, a gente tenta pesar essas coisas, a gente tem uma certa flexibilidade aqui dentro, mas não quer dizer que sempre dá para fazer, que sempre dá para você mudar de projeto. E uma coisa interessante, você dá flexibilidade para as pessoas e o que tem acontecido, as pessoas estão cada vez mais especializando. Você pode mudar de projeto. Não, mas eu quero continuar aqui. Também tem isso, né? Você está aprendendo, você está evoluindo. Acho que é bem legal você ficar cada vez mais especialista. Beleza, isso é onde estamos hoje. Só que
a mensagem toda, onde eu queria chegar, é no futuro. Porque, beleza, eu estou aqui, estou com os projetos e tal, mas por que a gente tem essa comunidade? Por que a gente está contratando pessoas? Eu estou com vaga aberta faz mais de um ano e a gente vai continuar contratando gente nesse próximo ano inteiro, né? Porque a gente está pensando sempre no futuro. Então, o Nubank está crescendo, eu estou atacando cada vez novas áreas, eu tenho necessidade de data science para vários problemas diferentes. Conforme você vai ganhando escala, esses problemas novos eles vão ficando cada vez mais aparentes, ou problemas antigos que antes não compensava você correr atrás. Por exemplo, em 2016 eu tinha poucos clientes, né? Se eu tinha poucos clientes, eu tinha bem poucos clientes que deviam dinheiro para mim. Então não ia compensar eu ter um data scientist fazendo um modelo para cobrar melhor aquelas 100 pessoas que estão atrasadas. A pessoa pode ligar para elas e pronto, né? Problemas, então às vezes eu tenho um problema que com a escala ele aparece, por isso que o time continua crescendo e evoluindo, né? E outra coisa, quanto maior o problema, se fizer alguma besteira, maior a decepção. Então a gente está criando times mais robustos também, com mais gente, mais backup para poder um ajudar o outro, assim fica mais fácil de tomar decisão e tal. É sempre complicado você colocar o teu primeiro modelo em produção, né? Será que vai funcionar? Então, a gente quer tirar essa dúvida das pessoas e ajudar elas. Não, vai lá, vamos lá que a gente está aqui, né? Então, beleza. Vou falar um pouco sobre carreira, treinamento e, obviamente, hiring. Carreira, né? Bom, aqui dentro a gente tem uma avaliação de performance. Então, a gente parte do pressuposto que todo data scientist, todo machine learning engineer, todo profissional nessa nossa área aqui está devendo. A pessoa está devendo, ela precisa aprender mais. Então, você sempre precisa aprender a escrever código melhor, você sempre precisa aprender mais novas técnicas, aprender a fazer modelos melhor. Você sempre precisa aprender mais estatística. Não existe isso de pouca estatística. Vamos aprender mais estatística. Precisa aprender mais negócio. O pessoal os analistas são muito bons em criar umas siglas. Então, toda vez ele tem uma sigla nova só para confundir a gente. Então, você tem que ir aprendendo essas coisas. Então, a gente sempre está devendo. Então, todo o processo de avaliação dentro do Nubank, todos os feedbacks, todas as conversas que a gente vai ter, vão ser em relação a você aprendeu alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Se você não aprendeu alguma coisa hoje ou essa semana, vamos conversar. Tem alguma coisa errada. Não pode ser que você está fazendo a mesma coisa e não está aprendendo. Então, a gente olha para esses 8 drivers, né? Eu quero saber como é que está a sua capacidade de modelar, sua capacidade de escrever código, pensamento crítico. A pessoa tem noção do que ela está fazendo ou é reinforcement learning para tudo, né? Deep learning para tudo, né? Como é que ela se comunica? Esse ano aqui foi um absurdo a quantidade de apresentações que os data scientists no Nubank tiveram que fazer para grupos assim, né? Não é fácil, estou tremendo um pouco, mas todo mundo tem que fazer, do mais júnior ao mais sênior, tem que apresentar, você tem que passar a sua ideia, senão não vai para frente, né? Quanto que você entende de negócio, senão você não traz valor para a empresa, quanto que você colabora com seus coleguinhas, quanto que você ajuda o chapter a crescer. Então, está todo mundo envolvido em contratação. É a coisa mais importante para a gente hoje. Crescer o time, contratar pessoas boas para trabalhar com a gente, né? Iniciativa. Ninguém quer mosca morta trabalhando com a gente. Todo mundo vai ser avaliado nessas 8 categorias, né? E como é que funcionam os scores? Como data scientist, né? Em primeiro lugar, eu acho que com isso aqui você consegue englobar boa parte dos skills dentro desse grupo de pessoas que eu falei, né? Ninguém vai ter tudo isso perfeito. É bem difícil de ter tudo isso perfeito. Mas eu consigo colocar numa régua, né, data scientists, engenheiros, pessoas que são boas de negócio, pessoas que são boas de modelagem, pessoas que são boas de código, e colocá-las na mesma régua e falar, você está indo bem, você está indo mal, você está evoluindo, você não está. Até por questão de remuneração, você é sênior, você é júnior, você já está indo para um cargo de especialista ou para um cargo de liderança. A gente consegue ter essa discussão, né? E como é que a gente escora as pessoas? A escala, e tudo isso aqui é copiado, tem um post no Medium, os engenheiros do Nubank também fazem, não é nada muito novo, não. A gente só mudou as categorias. Mas a ideia é o seguinte, a escala vai de 1 a 5, a gente tem descrições e tal, mas a ideia geral é o seguinte, você tirou 1 em modelagem, né? Tirou 1 em modelagem.
você depende de outras pessoas para te ensinar, ou para revisar o teu modelo, ou para poder te ensinar, ou sei lá, para te dar umas dicas de como criar modelo. A gente não confia em você para sentar e sozinho colocar um modelo em produção e fazer ele funcionar e vai dar tudo certo. 2, você é sólido. Beleza, você consegue sentar, chipar um modelinho, vai ser um modelinho bem razoável, a gente aceita ele, vai para a produção e a vida continua. 3, dentro de um squad você já é referência. Então, as pessoas que trabalham com você, os seus colegas, você vai estar ganhando um buddy para trabalhar com você, né? Você é referência, você vai ensinar essas pessoas, é por esse caminho, é por aquele caminho. E as pessoas vão acabar aceitando essa opinião como sendo, não necessariamente uma verdade, mas como sendo uma direção para elas. 4, você performa bem na empresa. Então, fulano é referência em banco de dados no Nubank. Fulano é referência em modelagem no Nubank. É um 4. E 5, o mercado te reconhece. Eu quero ir trabalhar com esse cara. Esse cara criou esse negócio, escreveu esse paper, é com essa pessoa que eu quero trabalhar. Então, o mercado, as pessoas de fora do Nubank te reconhecem. Aí começa a parte nerd. Eu não vou nem entrar nisso, mas a gente soma o quadrado das notas para poder colocar todo mundo, dizer que é mais difícil conforme o nível vai subindo. Eu não vou entrar nisso. Mas o importante é cada vez mais difícil você ir de 1 para 2 é fácil, estuda um pouco, vai. De 4 para 5 é extremamente difícil, né? Então a gente faz isso refletir, obviamente, em carreira, e a gente faz isso refletir nos pontos da sua avaliação. Então, sei lá, às vezes você é um mestre dos modelos, o melhor cara, minimiza uma função de erro como ninguém, mas não sabe colocar modelo em produção. Beleza, você vai levar 1 em modelagem, 5 em 5 em modelagem, 1 em coding, né? É melhor do que você receber 2 e 2, 3 e 3, né? Quando você soma os valores, né? Então é isso que a gente quer. A gente gostaria de ter pessoas especializando em cada área, né? Mas sempre tem mais para evoluir. Tá bom. Você recebeu sua avaliação, você conversou com o seu líder. Mas assim, eu estou sozinho, como é que eu aprendo? O nosso foco é aprendizado, beleza. Então, você tem que aprender, você tem que ficar melhor. Nós gostaríamos muito que você melhorasse. Mas é aquela coisa, a gente está aprendendo também. Então, a gente tem meio que uma relação, me empurra que eu te puxo, né? Eu não vou te dar um caderninho, eu não vou te pagar um curso, eu não vou, sei lá, te dar um processo, faça isso, você vai entrar na nossa intranet e fazer... Não vai, não tem isso, né? O que eu vou dar, eu vou criar um ambiente, né, propício ao seu aprendizado. Então, beleza, já não tem nenhuma amarra para você, você tem toda a autonomia para criar um modelo que você quiser e colocar esse modelo em produção, desde que você consiga bater um benchmark. Então, sei lá, viu um modelo novo, viu uma técnica nova, está com uma vontade, você consegue testar, né? Tem limitações, isso aqui é um negócio e tal, não é a universidade, mas você consegue, a gente tem uma certa autonomia para testar coisas novas, né? E se for bom, por que não? Vamos colocar isso em produção, né? Além disso, nós temos diversos rituais. Então, eu tenho o Article Reading Group, que é o nosso happy hour. A gente escolhe um artigo, geralmente tem a ver com coisas do Nubank, coisas do nosso dia a dia. Vamos apresentar esse artigo para os colegas e tal. Então, a gente toma uma cerveja. Acho que ocorre uma vez a cada 2 semanas. A gente tem um meetup. Né? Um meetup é um ótimo lugar para você conhecer gente de fora. Né? A gente gostaria muito que vocês apresentassem também, não só o pessoal do Nubank. Né? A gente tem canais do Slack para poder trocar informação, trocar até notícias de mercado, paper e por aí vai. A gente tem o Chapter Meeting, que é uma reunião semanal onde você vai apresentar o teu projeto para os outros data scientists. É mais incompleto, né? Então o seu projeto não está pronto. Eu tenho um problema, esse problema específico, eu preciso resolver ele. Eu testei isso, isso e isso. O que vocês acham? E as pessoas vão dar opinião no projeto, né? Raramente ele é para apresentar alguma coisa que está super pronta, já rodando. A gente tem outras reuniões para isso, como, por exemplo, o Fórum Decision Science, né? Mas o legal é isso. Você vai para uma reunião, aí tem um cara que manja de modelo de linguagem, tem um cara que é super engenheiro, né? Tem um outro que manja muito de negócios. Tá
tá aqui meu problema, me ajudem. Né? Eu até falo, você entra numa sala com 20 pessoas, você sai com 25 opiniões diferentes. Né? É bem normal. Outra coisa que está faltando aí nessa apresentação é o seguinte, a gente tem investido bastante em liderança no time de Data Science. Então, o que a gente faz bastante é... Todo mundo vai ser... Você vai ser atribuído a um tech lead, né? E esse tech lead vai ser responsável pelo seu desenvolvimento. Então, a gente faz várias reuniões, one-on-ones, para ver se você está se desenvolvendo, como você está se desenvolvendo, para onde você está indo. Às vezes as conversas são difíceis e tal, mas o objetivo é o aprendizado. Né? Então, você podia melhorar nisso, podia aprender aquilo e por aí vai. Você vai conversar com o seu tech lead, você vai conversar com o squad lead, você vai ter diversas opiniões diferentes sobre o seu desenvolvimento. O que não falta é opinião, aqui vocês já perceberam. Né? Mas isso que é legal, você vai se desenvolvendo. Então, a gente tem esse foco, não é estruturado no sentido que não tem um cursinho, mas tem bastante coisa que vai te empurrar, que vai te fazer melhorar a cada dia. E se não der certo, vamos conversar. Né? Por fim, eu falei bem rápido, mas por fim a ideia é o seguinte, eu dei uma pintada geral, o que é o time de Data Science, quais são as nossas responsabilidades e tal, porque por que a gente contrata, como a gente contrata e quais são as coisas que guiam o nosso pensamento na hora de contratar pessoas. Então, eu sei, eu tenho limitações, eu sou uma empresa financeira, não sou um aplicativo de encontros nem nada, então eu tenho risco financeiro. Se eu cometer erros no meu modelo, eu posso causar um dano não só à marca do Nubank, mas um risco eu posso perder dinheiro, fazer pessoas perderem dinheiro. Estou expandindo, agora eu tenho diversos graus de risco nos meus modelos. Né? A estrutura do Nubank está montada assim, o que significa que, na hora de contratar, lógico, eu adoro pessoas que mostram para a gente que adoram aprender. O que você está fazendo? O que você faz todo dia para melhorar? Né? O que você faz todo dia para você aprender? Se você fechar o olho 5 minutos, se você fechar o olho por 6 meses, você já está desatualizado. Né? O que você faz? Né? Onde você aprendeu? O que você lê? Né? Qual foi o último paper que você leu? O último livro que você leu? Isso é muito importante. Não acaba na universidade. Esse é o problema dessa profissão. Eu vejo isso nos melhores data scientists. O cara vem, o cara trabalha, o cara dá o sangue o dia inteiro, aí ele vai para casa e lê um paper, vai, sei lá, jogar um jogo, vai jogar bola, não sei. Não, o cara lê um paper, ele põe um artigo, ele comenta, no fim de semana ele faz isso, ele vai competir, essas pessoas, elas amam o que fazem, isso é muito legal. Você olha para essa e fala, essa pessoa ela gosta desse negócio. Né? É bem legal, você vê isso. Então, a pessoa, eu me formei, mas eu continuei, eu escrevi, eu participo de competição, eu tenho esse portfólio. É isso que a gente gosta. A gente gosta de ver iniciativa nas pessoas, essa vontade de continuar se desenvolvendo. E, obviamente, espero eu que ela não termine aqui, a partir do momento que fui contratado. Né? Porque eu falo que todo data scientist tem um blog até conseguir um emprego. Não, continua. Né? Isso é importante. Né? O processo de hiring. Não é o melhor processo do mundo, a gente admite, mas a gente também, com tudo em Data Science, a gente sabe que a gente vai iterando, né? Então, vou cometer alguns erros, eu vou iterar, vou melhorar, e eu vou melhorando aos poucos. Né? Então, nós, com o time, estamos aprendendo a contratar. Né? Então, todos os Data Scientists, ou quase todos os Data Scientists, participam do processo de contratação. Eles vão dar as notas para os colegas deles. Né? Então, não é gente que, eu entrevistei 1000 pessoas, eu estou acostumado a entrevistar. Não. É gente que, como você, senta lá, ele acabou de conseguir o emprego dele. A gente está aprendendo, a gente está evoluindo, né? Por isso que a gente tem tanto teste no nosso processo. Então, a primeira coisa, eu vou olhar para o currículo e eu vou procurar exatamente isso que eu falei. O que você tem feito? Quais são os seus projetos? Qual é a sua experiência? Né? Onde você estudou? O que você fez? O que você escreveu? Né? Você participou de competição? Que projetos que você tem? O que você consegue me contar? O que você fez? Né? Passou nesse screen de currículo, a gente vai fazer uma phone interview, só bater um papo, dar uma validada nas experiências e eu vou te mandar um teste. Depende, porque eu tenho 2 especializações, Data Scientist e Machine Learning Engineer, mas Data Scientist a gente manda um modelinho para fazer, Machine Learning Engineer eu mando um teste. Né? Aí é simples, escreve um código e passa no teste. Né? Aí é legal porque você pode ver, tem várias coisas assim que você pega, assim, e fala, copiou e colou e tal, mas é legal. Né? E a gente consegue filtrar bem. E aí, na última fase,
A gente só quer passar para a última fase as pessoas que a gente sabe realmente que tem chance de passar na última fase. Por quê? Porque eu vou fazer mais teste com você. Então eu vou testar como bem você escreve código, como bem você sabe modelar e quanto você entende de negócios. As razões elas vão mudar dependendo do cargo. Então, se eu estou falando de um data scientist, obviamente eu vou testar mais negócio e modelagem. Se eu estou falando de machine learning engineer, eu vou testar mais código. Né? Mas essa é a ideia geral. Né? Fazendo isso, eu quero ser muito rápido. Né? Então, a ideia é, fez o teste, eu quero te responder rápido, vem aqui, vamos conversar. Passou, está aqui tua resposta. Não pode ser um processo demorado, tem que ser rápido. Né? Porque a gente sabe, o cara foi bem no código, foi bem em machine learning, em business, contrata. Fácil fazer essa decisão. Mas a gente sabe que tem muito falso negativo, porque a gente prefere não errar. Então, o que a gente faz? Né? Aqui com o cartão de crédito, a gente faz um negócio que a gente chama de republish. Né? Então, tem muita gente que pede o cartão, a gente não consegue aprovar a pessoa na hora, porque, sei lá, não passou no modelo, mas a gente guarda esses CPFs na lista de espera, se alguém já foi para essa espera sabe, e a gente consegue consultar esses CPFs de novo e talvez aprová-los. Né? É o que a gente gosta de fazer com as pessoas que chegaram nessa última fase. Pô, o cara foi tão bem, às vezes não passou por um detalhe. Podemos continuar, colegas? De repente a pessoa está, sei lá, fez um curso novo, aprendeu um negócio, ganhou mais experiência. Pô, agora vale. Sei lá, foi mal em código, fez um curso, alguma coisa assim. Pô, vamos conversar com ela de novo. Né? Ou, o que acontece demais no nosso caso é o Nubank evoluiu, o Nubank cresceu, alguma coisa aconteceu que nos permitiu, ou que abriu a necessidade para contratar uma pessoa específica. Então é o seguinte, a gente está cada vez mais trabalhando, até a criação da vaga de Machine Learning Engineer, em criar ferramentas de produtividade para os data scientists. Então, o sonho está vendo isso aqui que está na minha tela? Apertei um botão e foi para a produção. Né? Esse é o objetivo deles. Então, antes, eu não conseguia contratar uma pessoa que não era tão boa de escrever código, porque simplesmente não dava, eu precisava gastar muito tempo treinando essa pessoa para chipar um modelo e por aí vai. Hoje está mais fácil, amanhã vai ser mais fácil ainda. Então, às vezes, um data scientist que não passou na primeira fase, ou não passou na segunda fase em código, pô, às vezes não preciso tanto disso agora. E ele era tão bom nas outras duas características, vamos conversar. E a gente faz isso o tempo todo, e tem funcionado e tal. A gente está bem contente com esse processo que a gente tem feito. Gente, era isso.